Bom dia, meus queridos e amados irmãos. Vamos aqui meditar um pouco aqui na palavra, que está lá em Gálatas 3, beleza? Mas aqui, está aqui no caminhão, esperando fazer um carregamento. Agora aqui diz em Gálatas 3, a lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Beleza aí? A lei é importante para salvar, mas conduz a Cristo e a fé. Né? Quer dizer, a lei nós temos que ver nela, que ela é importante para salvar, conduzindo a Cristo, né? E a fé. Tudo vem no poder de Cristo, né? Aqui no versículo 1 você vê aí. Ó insensato Gálatas, ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecer à verdade? Vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já representado como crucificado. Aqui no versículo 1, né? Versículo 2. Só quisera saber isto de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Uma pergunta, né? Versículo 3. Sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne. Estão entendendo, né? Versículo 4. Será em vão que tenhais padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Mas nada foi em vão, né? Aquele, pois, que vos dá o Espírito, aqui opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé. Vai vendo. Palavra de Deus. Versículo 6. É o caso de Abraão, que creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça. É verdade. Versículo 7. Sabeis, pois, que os que são da fé são filhos de Abraão. Está vendo? Quem é da fé é filho de Abraão, porque Abraão está no seio do Senhor, né? Ora, tanto a Escritura, previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: tantas as nações serão benditas em ti. Está vendo? Era fé. Deus mandando, né? Entregando a obra a Abraão, para ele ter fé nele. Aqui, versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Versículo 9. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Por isso que o crente tem valor, né, meus queridos? Tantos aqueles, pois, que são da obra da lei já estão debaixo da maldição, porque escrito está: maldito todos aqueles que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Tá vendo? Tem que fazer o que está escrito na Bíblia, meus queridos e amados irmãos. Você viu aqui no versículo 10, né? Vou repetir mais uma vez aí. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Deu para entender? Todos aqueles, pois, que são das obras da lei estão debaixo da maldição. Tá vendo?
estão debaixo das obras da lei. Porque escrito está: maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei, para fazê-las. Estão entendendo, né? Versículo 11. E é evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé. Vocês estão entendendo, né? Pela lei, né? É evidente que, pela lei, ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Tá vendo? Para você ver, tem que viver pela fé, não pela lei. Lei você botava qualquer uma, né? E você era salvo, mas não é assim, não é como Deus quer. É pela fé. Aquele que tiver fé, né? Será salvo. Versículo 12. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fazer estas coisas por ela viverá. Ora, a lei não é da fé, mas o homem que fizer estas coisas por ela viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldições por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. 14. Para que a bênção de Abraão chegue-se aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebemos a promessa do Espírito. O negócio é a fé. Irmão, versículos 15. Irmão, como homem falo, se o testemunho de um homem for confirmado, ninguém anula nem lhe acrescenta alguma coisa. É o testemunho do homem, né? Ora, as promessas foram feitas a Abraão e à sua posteridade. Não diz, e as posteridade, como falando de muitas, mas como de uma só. E a tua posteridade, que é Cristo. Mas digo isto, que, tendo sido o testamento anteriormente confirmado por Deus, a lei que veio 430 anos depois, não o inválida, de forma a abolir a promessa. Vai vendo. Estamos na Bíblia Sagrada. Por quê? Esse é o 18. Porque se a herança provém da lei, já não provém da promessa, mas Deus, pela promessa, a deu gratuitamente a Abraão. Logo para que é a lei. Logo para que é a lei. Está vendo? Ele está dizendo aqui. Logo, para que é a lei? Foi ordenado por causa das transgressões, até que viesse a posteridade, a quem a promessa tinha sido feita, e foi posta pelos anjos, não na mão de um medianeiro. 20. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um. Ora, o medianeiro não é de um só, mas Deus é um.
Versículo 21. Logo a lei é contra as promessas de Deus, de nenhuma sorte, porque se dada fosse uma lei que pudesse vivificar, a justiça, na verdade, teria sido pela lei. 22. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Jesus Cristo fosse dada aos crentes. Por isso que somos crentes, lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrados para aquela fé que se havia de manifestar. Entenderam bem, né, Roy? Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei e encerrando-se para aquela fé que se havia de manifestar. De maneira que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que, pela fé, fôssemos justificados. Mas depois que a fé veio, já não estamos debaixo do aio, porque todos sois filhos de Deus, pela fé em Cristo Jesus. Porque todos quanto foste batizado em Cristo, já vos revestiste de Cristo. Nisto não há judeu nem grego, não há servo nem livre, não há macho nem fêmea, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Amém? E se sois de Cristo, então sois descendência de Abraão e herdeiro conforme a promessa. Amém? Então, meus queridos, vamos viver pela fé, né? Tem a lei também, mas o exclusivo é viver pela fé. Porque pela lei, a lei faz parte, né? Como diz a história, mas é pela fé que a gente somos justificados, somos crentes em Cristo Jesus. Crente abençoado. Porque Deus é o caminho, a verdade e a vida, como ele diz aqui, olha. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado. Olha. Mas a Escritura encerrou tudo debaixo do pecado, para que promessa pela fé em Jesus Cristo fosse todo aos crentes. Tá vendo? Então, mas as Escrituras encerrou tudo debaixo do pecado, para que a promessa pela fé em Cristo, em Jesus Cristo, fosse dada aos crentes. Está dizendo pela promessa, né? Pela fé. A promessa pela fé. Então nós vamos viver na fé, meus queridos e amados irmãos. Eu agradeço aqui por esta leitura da Bíblia Sagrada. Gálatas 3. Gálatas 3. Amém? Então Deus abençoe por esse vídeo. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus para todos os crentes em Cristo Jesus. E vamos viver pela fé em Cristo Jesus. Amém? Deixa o teu comentário aí embaixo do vídeo, beleza? Então, valeu. Um forte abraço. Deus que abençoe. Estamos aqui no platô de Neópolis, aqui, fazendo o carregamento aqui, as coqueirais. Aí tem o depósito da fazenda.
E aqui estamos esperando, né? Ele autorizar a nossa entrada para a gente entrar e fazer o carregamento do chiclete do macaco.com, meus queridos e amados irmãos. 15 minutos já está bom de vídeo. Amém? Deus abençoe a todos.